Se você já é um inscrito aqui do Spider Bunker, existe uma chance muito alta de você ter conhecido o meu trabalho por meio dos vídeos de Street Fighter, onde eu já abordei o filme animado de 94, o anime do Victory e mais recentemente o live action do Van Damme. De todas essas três, gosto muito das duas primeiras que citei, mas tenho um certo trauma com a terceira. Dando sequência à cobertura de adaptações dessa amada série, chegou a hora de falarmos de uma outra adaptação lançada em 1995 e que também contou com exibições aqui no Brasil, tanto pelo SBT quanto pelo Cartoon Network. E sendo bem sincero, diferente das outras produções, as quais me lembro muito bem de ter acompanhado na época, dessa aqui eu não tenho muitas memórias não. Portanto, revisitar isso daqui para fazer este vídeo foi basicamente como assistir pela primeira vez. A única coisa que me recordava com bastante clareza era isso. Sonic Boom! Sonic Boom! Sonic Boom! Sonic Boom! Sonic Boom! Sonic Boom! Eu irei falar mais sobre isso no decorrer deste vídeo, mas tirando esse pequeno detalhe, eu não lembrava de absolutamente nada a respeito da história, personagens, fidelidade com a obra original e etc. Tudo que eu sabia até então era a má fama que essa obra tem. Mas será que ela é tão ruim quanto dizem? E para quem não sabe, sempre que eu abordo alguma obra aqui no Spider Bunker, eu faço isso sem nenhum tipo de nostalgia, principalmente neste quadro do Envelheceu Bem. Só que neste caso em específico, não teria como ter nostalgia mesmo que eu quisesse me propor a isso. E como eu prezo muito pela transparência com vocês, eu também gostaria de deixar claro que eu não consegui ter acesso a 100% dessa série. Vou explicar para vocês. Street Fighter The Animated Series, ou Street Fighter o desenho americano, como é conhecido aqui no Brasil, conta com 2 temporadas, cada uma com 13 episódios. A primeira temporada eu consegui acesso completo a ela, já a segunda temporada, dos 13 episódios eu só tive acesso a 6 deles. Desta maneira, posso dizer que vi aproximadamente 70% do desenho, e toda essa análise será baseada somente no que eu assisti. E convenhamos, eu não acho que os 7 episódios que ficaram faltando irá mudar muito no meu parecer deste vídeo. Então, sem mais delongas, sejam bem-vindos ao Spider Bunker, o seu refúgio nerd onde filmes, séries e histórias em quadrinhos se encontram. Vamos descobrir se Street Fighter The Animated Series realmente é tão ruim quanto dizem. Street Fighter americano é um desenho animado produzido pelo estúdio Invision Entertainment e funciona como uma espécie de continuação ao filme do Van Damme. Isso porque na maior parte do tempo, os eventos do live action são citados durante o desenho. A trama gira em torno do coronel William Guile. Sim, assim como no filme, ele será o protagonista dessa história. E eu repito o que falei no vídeo do live action, não vejo problema nenhum quanto a isso. Se não fosse o fato deste protagonismo gerar algumas consequências, das quais irei falar mais para frente. Voltando à narrativa, após os eventos do filme, onde Gaio liderou o seu exército para a cidade de Shadaloo sem a devida autorização de seus superiores, ele é destituído de seu cargo. No entanto, logo ele passa a integrar uma agência secreta, onde assume o comando de um grupo de lutadores de elite dedicados a combater o crime. Essa equipe é conhecida apenas pelo seu codinome de Street Fighters, e segue à risca o seu código de honra, que é disciplina, justiça e responsabilidade. Que já adianto logo, esse código de honra vai ser repetido diversas vezes ao longo do seriado. De maneira geral, é basicamente isso, galera. Diferente do Victory, que possui aquele formato de seriado com uma trama contínua, na versão americana temos histórias individuais que começam e terminam no mesmo episódio. Um padrão bastante comum para os desenhos americanos da época. Entendem agora o porquê que eu falei que os 7 episódios que eu não consegui assistir não farão grande diferença nessa análise? No Victory, um episódio perdido faria toda a diferença para o nosso entendimento. Já no desenho americano, é apenas uma história em meio a muitas. Eu sei que a tendência quando se fala especificamente de Street Fighter a série animada é de diminuir ela e fazer uma comparação direta com Victory. Mas eu acredito que se soubermos separar as coisas e encarar cada obra pelo que ela é, fica muito mais fácil de curtir o desenho. E sim, eu falei curtir, porque ao contrário do que muitos podem pensar, não foi uma tortura assistir isso daqui. E nem de longe é a pior coisa que eu já assisti na minha vida. Isso quer dizer que eu adorei? Não, também não é pra tanto. Eu entrei de coração aberto para assistir esse negócio, e não me arrependo. O que mais pesa para a animação americana é que ela chegou depois de Victory,
e do filme animado de 1994, quando a régua de qualidade dos fãs estavam nas alturas, e perto dessas duas produções, essa daqui realmente fica bem abaixo do esperado. Fazendo uma analogia, é como se primeiro tivesse nos servido um bolo de festa, daqueles recheados de chocolate e com cobertura de glacê, e depois nos serviram um bolo de milho. Ainda é bom, mas o bolo de festa era infinitamente melhor. Sendo bem sincero, eu classificaria esse desenho como medíocre, mas não no sentido pejorativo, e sim no sentido literal da palavra medíocre, que diz respeito a algo mediano. Não é nada demais, tem muitas coisas que validam as críticas de muitos, só que também não deixa de ter os seus méritos. Vamos falar de cada um desses aspectos agora, mas antes disso, se você estiver curtindo esse vídeo, considere deixar o seu like, se inscrever no canal caso não seja inscrito e também ativar os sininhos de notificação, pois isso são coisas que me ajudam demais e me incentivam a continuar produzindo conteúdo aqui para o Spider Bunker. Gostaria de lembrar vocês de também clicarem nos botões hypar ou valeu demais, caso eles estejam disponíveis, pois isso também me ajuda no alcance do vídeo. Além disso, eu também ativei o clube de membros do Spider Bunker, e por um valor bastante simbólico, você poderá ter acesso a emojis exclusivos, seu nome nos créditos de cada vídeo, acesso aos conteúdos com até 24 horas de antecedência, e também acesso a um servidor do Discord, no qual você terá um contato mais direto comigo e poderá me ajudar a decidir temas de futuros vídeos do canal. Reitero que, embora essas ajudas possam garantir a longevidade do canal, elas não são obrigatórias, e a sua audiência e participação nos comentários já é uma ajuda e tanto. Recados dados, vamos seguir com o vídeo. Uma tecla que eu sempre bato quando o assunto é adaptação de videogame é a caracterização dos personagens, e esse provavelmente é um dos maiores acertos de Street Fighter The Animated Series. E isso chega a ser irônico quando paramos para pensar que isso daqui é baseado no mesmo universo do filme do Van Damme, que na época havia descaracterizado 90% dos personagens. Aqui me refiro apenas ao estilo visual de cada um dos lutadores, que é bastante semelhante ao dos jogos. Quanto à personalidade de cada um deles, eu tenho pontos positivos e também tenho pontos negativos para falar. O núcleo principal de heróis é composto por Gaio, Chun-Li e Blanka, e todos os três estão ótimos. Aqui podemos ver um pouco mais de profundidade sobre as motivações do Gaio, com direito até um romance com outra personagem, e que frequentemente é citado nos episódios. Ele é a exata definição do código de honra dos Street Fighters: disciplina, justiça e responsabilidade. Armas aqui não. Já Chun-Li, embora seja uma repórter tal como era no filme, vemos ela muito mais como uma lutadora, que é o que qualquer fã dos jogos esperam. Além disso, vemos mais sobre suas questões pessoais, como o ódio que ela sente por Bison e o seu desejo de vingar a morte de seu pai. Eu sou a mulher mais forte do mundo! Blanka, por sua vez, segue aquele caminho estabelecido no live action, de ser o Charles, o antigo amigo de Gaio. E dentro do esperado, está bem ok. Mas quem esteve aqui já se foi. Gaio! O que fez com eles? Sonic Boom! Durante 10 anos só arrumei encrenca ficando com você. Qualquer pessoa sã ficaria a 1000 quilômetros de distância. Conte comigo. Esse aqui é o trio principal do desenho, mas também teremos a participação de outros personagens no decorrer dos episódios. A essa altura do campeonato, vocês devem estar se perguntando sobre Ryu e Ken. Pois bem, seguindo a regra do live action, eles também ficam no segundo plano, sendo retratados como dois trombadinhas e, em muitas vezes, pelo menos no caso do Ken, servindo de alívio cômico para a história. Diamantes, rubis, poxa cara, o Templo do Tesouro Perdido nos espera. Não estaria esperando se um idiota como você não tivesse perdido o mapa. Vamos, venha com o papai. E ao cara e sinta o cheiro da prata. E se Bison pegou os irmãos do Blanka, eles não vão precisar mais dessas coisas, estou certo? Foi o que eu disse antes, não me incomoda o protagonismo do Gaio. O que me incomoda de fato é esse desmerecimento com esses dois personagens. É como se quem produzisse o roteiro do filme e do desenho simplesmente odiassem o Ryu e o Ken, pois estão a todo custo tentando desmerecê-los. O que foi? O Ken e o Ryu sumiram. Até que eles duraram muito.
Se eles não fazem diferença, por que você os chamou para esta missão? Porque eles poderiam ser os melhores. Se parassem de brincar um minuto e se concentrassem. Quem acha que o código só significa menos tempo para festas? E eu achava que você gostava deles. E eu nem falo de colocar os dois como protagonistas, que deixassem eles no papel de coadjuvante mesmo, mas pelo menos poderiam ter mantido a dignidade de ambos. Vamos lembrar que por mais que Ryu seja referenciado como o rosto da franquia, ele nem sempre protagonizou seus jogos. Em Street Fighter 3 de 1997, ele não é o ponto central da trama, tampouco seu parceiro Ken. Na época, a Capcom tentou emplacar o personagem Alex como protagonista, algo que foi bastante criticado. Entretanto, mesmo que eles ocupassem um papel secundário, eles não tiveram suas personalidades modificadas e estavam lá da maneira como todos conheciam. Se na série animada, ou até mesmo no filme, eles tivessem sido apresentados como lutadores honrados, que estavam envolvidos na história única e exclusivamente pelo desejo de se fortalecerem, pronto, já estaria tudo resolvido. Eles não precisariam ser os protagonistas da história e sequer teriam que marcar presença em todos os episódios. Colocasse eles em alguns momentos para lutarem com Sagat e Vega, por exemplo, e deixasse o Bison a cargo de Gaio e Chun-Li, que possuem motivações de vingança para quererem a cabeça do vilão. E essa é a questão, não precisava fazer nada de extraordinário, bastava fazer algo minimamente coerente. Dentro do esperado para este universo estabelecido no live action e expandido para este desenho, eu diria que Ryu e Ken são minhas únicas críticas. Não que os demais personagens sejam a última maravilha do universo, mas não é como se tivéssemos muitas adaptações de Street Fighter que dedicassem episódios inteiros para explorar personagens como DJ, Blanka e T-Hawk, por exemplo. Eu ou você, não importa quem ganhe, mas vai ser uma boa luta. Bison? Ninguém quer aquele cara mais do que eu. Mas esse torneio é a chance que eu tenho de limpar meu nome. Eu preciso ganhar. Saia daqui! Mas agora que está ficando interessante. Cara, você está do nosso lado, lembra? Bom, eu tentei com a razão. Agora eu vou tentar com isso. Sonic! Até o Fei Long, que nem estava no filme, aparece em alguns episódios, e suas características estão bem de acordo com as vistas nos jogos. É mesmo muito difícil encontrar bons ajudantes hoje em dia. A Tede quer nos destruir porque libertamos seus escravos. Mas eles não vão conseguir enquanto eu ainda estiver respirando. Também gosto da participação da Camille, que aqui é completamente apaixonada pelo Gaio, de uma maneira bastante compulsiva, diga-se de passagem. Quer dizer, aqui estou eu de volta a Londres e ainda por cima estou com a manhã livre para me encontrar com o meu namorado. Isso não é um encontro e eu definitivamente, Camille, não sou seu namorado. Talvez não seja mesmo, mas vai ser. Vamos dar tempo ao tempo. Outro que achei bem criativo foi o Dhalsim. De modo geral, ele é bem parecido com o personagem dos jogos. Mas lembram que no live action ele foi colocado como cientista? Aqui é dito que ele abandonou a ciência e, como parte do processo, se converteu para um monge. Eu vou prender você pelo roubo de uma arma nuclear. O quê? Se enxergasse além do seu antimaterialismo obstinado, descobriria que o conhecimento científico é a única coisa que pode nos salvar agora. Eu fiz tudo o que pude para esquecer o que sabia de ciências. E se eu não tivesse usado meus conhecimentos científicos, milhões de inocentes teriam morrido. Talvez nós dois tenhamos sido muito rígidos e radicais em nossas ideias. Preciso meditar mais sobre isso. Tá, eu sei que não parece nada demais, mas pense pela seguinte perspectiva. Os caras tiveram que pegar todos os absurdos feitos no live action e tentar de alguma maneira corrigi-los. É óbvio que o resultado não ficaria perfeito, mas dentro do possível eu diria que teve muitas decisões corretas. Isso sem contar a inclusão de personagens da franquia Final Fight, que também são ativos na série alfa dos jogos. Entre eles temos Guy, Cod, Sodom e Rolento. E na segunda temporada, o penúltimo episódio é basicamente uma adaptação do primeiro Final Fight, tendo como diferencial a participação de Ryu e Ken. Ken, Ryu, vocês vão disfarçados para se infiltrar na gangue. Mas e eu?
Não podemos arriscar. A gangue mora em Metro City. Eles sabem que Jéssica é sua namorada. Não se preocupa não, Cody. Quando encontrar a Jéssica, eu vou cuidar muito bem dela. Ora, eu vou te mostrar o que... Tenha calma, Cody. Nós precisamos dos Street Fighters. Eu que nunca tinha parado para assistir esse desenho, fiquei bem surpreso com isso. No entanto, vale lembrar que o universo de Final Fight e de Street Fighter é o mesmo. E por mais que não tenhamos novos jogos de Final Fight, a história da franquia continua até os dias de hoje dentro dos games de Street Fighter. Você machucou a minha Jéssica! Ninguém me derrota! Ninguém! Não! Socorro! Por fim, eu gostaria de citar outro personagem que dá as caras nessa série, que mesmo não possuindo uma relevância muito ativa, o fato dele ter aparecido já é bem interessante, que é o Bird. Talvez muitos conheçam esse da série Alpha, ou até mesmo de Street Fighter V, só que ele apareceu pela primeira vez no primeiro jogo da saga. Nunca foi muito popular, mas com certeza tem seus fãs. Que beleza, hein, cara? Isso é só o começo. É aquilo, por mais que tenha seus defeitos, essa série consegue ter o seu charme. Por outro lado, algumas decisões podem confundir aqueles que encararem esse desenho como uma continuação direta do filme. Vamos falar um pouco sobre isso. Apesar do filme live action não ter caído no gosto dos fãs e da crítica especializada, ele conseguiu arrecadar na época 99,4 milhões de dólares. Tais resultados contribuíram para que essa obra recebesse outros produtos, que era um game e também esse desenho em questão. Eu cito isso no meu vídeo do live action, o link vai estar nos cards para vocês conferirem depois. Porém, se você assistiu ao filme e depois partiu para o desenho, vai perceber que algumas coisas simplesmente não se encaixam. O Zangief, por exemplo, que no final do filme havia percebido que o Bison não era o herói que ele imaginava ser e passou para o lado dos mocinhos, aqui no desenho continua trabalhando para o Bison como se nada tivesse acontecido. Também temos o Balrog, que no filme era um aliado de Chun-Li e nunca esteve do lado do Bison, mas aqui no desenho ele está do lado dos inimigos. E sim, neste ponto a série está bem condizente com os jogos, só que no ponto de vista do universo do filme, isso aqui simplesmente não se encaixa. Outro ponto a se considerar é o personagem de Jay, que no filme era o cara do TI da equipe de Bison, mas aqui se torna um aliado de Guile. Se lembrarmos do final do filme, até podemos entender essa mudança de lado, mas nada disso é explicado no roteiro do desenho, então fica apenas como mais uma mudança que não leva em conta questões de continuidade. E assim, isso é algo muito parecido com o que aconteceu com o desenho do Mortal Kombat Os Defensores da Terra, ao qual também já abordei aqui no canal e também vou deixar o link aqui nos cards para vocês. Algumas pessoas vieram me explicar que esse tipo de série baseada em filme era algo bastante comum na época, e que diversos filmes ganhavam um desenho animado que se utilizava dos eventos principais do longa-metragem, mas que não tinham o comprometimento de serem uma continuação, funcionando mais como uma espécie de universo alternativo. Foi assim com Rambo, Robocop, Mortal Kombat e também com Street Fighter. E eu entendo essa premissa, só não concordo com ela. O meu ponto é o seguinte, se você quer fazer algo que se passa no mesmo universo de uma outra produção, qual seria então o propósito de tais alterações? São coisas tão simples que poderiam facilmente serem adaptadas ao roteiro, mas eles optam por mudar e gerar ainda mais dúvida na cabeça de quem está assistindo. Não é como se fosse prejudicar a série como um todo, mas não seria muito mais legal se a produção mantivesse a coerência com o live action? Digo isso porque existem episódios que abordam consequências de eventos ocorridos no filme, e quando isso acontece, é muito legal. E só para deixar claro, eu estou falando aqui de problemas específicos de continuidade, e não das bizarrices que o filme do Van Damme fez. Mesmo porque esse desenho pode não ter o melhor dos roteiros, mas uma coisa não dá para negar,
ele consegue deixar o universo criado para o filme do Van Damme com mais cara de Street Fighter. Talvez muitos possam achar que eu estou pegando leve demais com esse desenho, principalmente se compararem com a minha crítica ao desenho Mortal Kombat e os Defensores da Terra. Contudo, por mais equivalente que essas obras possam parecer, existem coisas em Street Fighter The Animated Series que foram melhores trabalhadas do que em Mortal Kombat e os Defensores da Terra. Isso falando no ponto de vista de uma adaptação de um videogame. Mortal Kombat e os Defensores da Terra trazia uma equipe com vários lutadores e não conseguia desenvolver nenhum deles no decorrer do seriado, enquanto que Street Fighter The Animated Series foca em 3 personagens, Guile, Blanka e Chun-Li, e consegue, na medida do possível, trazer algum desenvolvimento para eles. O desenho de Mortal Kombat tem como base um jogo extremamente violento, com lutas de vida ou morte, o que por si só já compromete a ideia de uma adaptação para um público infantil. Street Fighter, por mais que tenha pancadaria, consegue se adequar melhor a uma temática family friendly, já que os confrontos em sua grande maioria são, entre aspas, amistosos, além de também levar em conta lições como amizade, responsabilidade e justiça. Por fim, eu diria que por mais distorcido que sejam os conceitos de Street Fighter nesse desenho americano, eu diria que houve um cuidado por parte dos produtores em trazer elementos do universo dos jogos, que até então não havíamos visto em nenhuma outra adaptação. Mas e aí, esse desenho de Street Fighter envelheceu bem por causa disso? Aí já é uma afirmação complicada de se fazer, mas vamos desenvolver isso um pouco melhor agora. Como eu já havia dito, esse desenho chega em um momento onde já tínhamos o filme animado de 94 e o anime Victory, que esbanjavam de uma excelente animação, trazia uma boa identidade para os personagens e contava com um enredo bem próximo ao dos jogos. Enquanto isso, The Animated Series trazia uma pegada muito mais caricata e pastelona. Lembram que no início do vídeo eu brinquei com a quantidade absurda de vezes que o Guile usava o Sonic Boom? Pois bem, as famosas magias e golpes especiais dos jogos são usadas de maneira bem repetitivas aqui. Sabe aquele amigo que ia jogar Street Fighter e a única coisa que ele sabia fazer é ficar spamando Hadouken? Basicamente, podemos dizer que os personagens desse desenho é esse amigo. Em Street Fighter 2 Victory, o uso das magias é algo muito especial e leva vários episódios para o Ryu dominar o Hadouken. Já no desenho americano, é tudo muito banalizado e não existe nenhuma explicação profunda do porquê os personagens dominam esse tipo de poder. Eu acredito que isso está ligado com a classificação indicativa da série de 12+, que vai muito além de Street Fighter. Era comum que esse tipo de desenho proibisse demonstrações de qualquer tipo de violência. É por isso que não vemos socos na cara de maneira direta, e sempre que aparece uma arma de fogo, ela era representada como uma arma de laser. Isso também acontecia em desenhos bem consagrados pelo público, como Homem-Aranha de 94 e X-Men de 97. Neste último caso, o desenho original, não a nova temporada lançada em 2024. Diante disso, o uso excessivo de magias é algo que pode mascarar essa violência visual. Por isso que acredito que esse recurso foi tão explorado nesse desenho. E essa era uma barreira que as produções japonesas não tinham. Basta lembrar, por exemplo, como foi a luta do Ken contra o Vega no anime do Victory, ou da Chun-Li contra o Vega no filme de 94. Além disso, a qualidade de animação em si é bastante precária se comparada com as das produções japonesas. Mesmo que o traço tenha o seu charme em alguns ângulos, a parte técnica do desenho fica no máximo no mediano, e isso é porque estou sendo bem modesto. É aquilo que eu havia dito antes, eu fui assistir essa série de coração aberto, e consegui extrair boas coisas delas, das quais já deixei evidentes aqui no vídeo. Contudo, não dá pra colocar Street Fighter The Animated Series entre as melhores adaptações do game, e muito menos dizer que ela envelheceu bem. Se eu tivesse que recomendar essa produção, eu diria que ela valeria a pena somente pelo conhecimento, mas não por ser algo de extrema qualidade. E olha, eu fiquei bem na dúvida se eu colocava ela no quadro do envelheceu bem ou do porquê deu errado. Street Fighter The Animated Series não envelheceu bem, mas ainda é um registro curioso daquela onda de adaptações dos anos 90, uma relíquia mediana, mas que nos ajuda a contar a história da franquia. E bem, com isso concluímos as análises de tudo que foi lançado sobre Street Fighter nos anos 90, e podemos adentrar nas adaptações que surgiram no início dos anos 2000. Felizmente, essa é uma franquia bastante rica, e ainda existem muitas coisas para falar a respeito dela.
coisas muito boas e outras nem tanto. Independentemente da qualidade, tenho certeza que os vídeos ficarão bem completos e interessantes. E já que estamos falando sobre adaptações de videogames, eu vou deixar aqui do lado 2 vídeos que eu fiz sobre 2 adaptações. A primeira delas é dos OVAs de Darkstalkers, que são excelentes adaptações. Já o segundo é do filme live action do Super Mario Bros. Esse aí já é terrível, mas eu garanto que o vídeo ficou bem legal. E eu aguardo vocês em uma próxima oportunidade.